O sagrado no feminino. A presença da mulher nas religiões de matriz africanas no Brasil. Hoje vamos falar de Mãe Esperança Rita da Silva, conhecida como Mãe Esperança. Foi uma maranhense de origem africana, fundadora do primeiro centro de Umbanda de Porto Velho. É considerada a primeira mãe de santo da cidade e seu barracão o primeiro espaço formalmente construído para o culto afro-brasileiro. Não se tem muita certeza sobre vários aspectos da biografia dela. Consta que seria natural de Codó, no Maranhão, a despeito de alguns registros afirmarem que teria nascido em Belém, no Pará, ou ainda em Salvador, na Bahia. Também as datas de seu nascimento e óbito são controversas. Possivelmente nasceu no dia 13 de maio de 1888, ou essa data foi a ela atribuída para que ficasse marcada a coincidência com a data da abolição da escravidão. Esperança teria chegado a Porto Velho por volta de 1911, a convite de seu primo, o pai de santo Irineu dos Santos, que trabalhava na estrada de ferro Madeira-Mamoré. Teria sido dele também a ideia de abrir um terreiro no local, o primeiro em toda a região. Só lembrando que a construção dessa estrada Madeira-Mamoré levou para essa região muitos migrantes do Nordeste, do Sudeste, de várias regiões do Brasil. Né? Esperança era casada com Raimundo Silva, de quem apenas se sabe que, como a maioria da população local, acabou trabalhando na estrada de ferro Madeira-Mamoré. A importância da ferrovia pode ser medida por um fato: a própria fundação de Porto Velho, cuja data oficial é 4 de julho de 1907. Está ligado à construção da Madeira-Mamoré no mesmo ano. Os trabalhos se estenderam até 1912, numa obra que adentrou 366 quilômetros na Amazônia, ligando aquela cidade a Guajará-Mirim. A estrada de ferro que teve a importância estratégica, uma vez que garantiu para o Brasil a posse da fronteira com a Bolívia e permitiu a colonização e destruição também, de vastas extensões do território amazônico. A obra ficou a cargo de um engenheiro norte-americano que, por sua vez, contratou trabalhadores de uma companhia inglesa. Uma especificidade: grande parte desses eram oriundos de Barbados, na maioria negros ex-escravizados, libertos, forros e livres, que trouxeram para Porto Velho costumes britânicos. A religião anglicana, por exemplo, que se misturaram às suas origens africanas, se fundou ali. Já os migrantes nordestinos que foram trabalhar na ferrovia levaram consigo as culturas afro-brasileiras de seus ancestrais, misturados com heranças religiosas indígenas, religiosas e culturais. A história de Mãe Esperança acompanha, assim, um registro histórico do terreiro de Esperança, a construção da ferrovia, a marca da presença feminina na ocupação da Amazônia. Esperança era negra, iletrada, pobre e teria sido ignorado, até mesmo discriminada entre os poucos moradores de Porto Velho. Ela era praticante do Tecorô e filha de Ançã, que no sincretismo afro-católico é representada por Santa Bárbara. Em Rondônia, os cultos de tambor de Minas são muito divulgados ao lado do Tecorô, Terocô, que inclui elementos indígenas, como a pagelança e africanos.
e de Esperança era sempre procurada por sua capacidade de cura, em geral associado ao Terecô. Primeiro instalou seu terreiro no bairro Mocambo e depois, com o adensamento populacional que a comprometia a execução dos trabalhos de sua entidade, decidiu se mudar para a parte mais elevada da cidade, área que ficaria conhecida como bairro de Santa Bárbara. Ainda em 1911, quando chegou à capital de Rondônia, Esperança teria ficado incomodada com a situação de penúria vivenciada pelas mulheres remanescentes entre as 40, entre as 44 ditas prostitutas que, colocadas à força nos porões insalubres do navio satélite, haviam sido transportadas para Porto Velho em regime de deportação, na companhia dos marinheiros e de alguns simpatizantes que tomaram parte na revolta da Chibata no ano de 1910. Mãe Esperança é reconhecido como a primeira pessoa a lhes dar abrigo e devolver a elas a dignidade confiscada. Dessas moças, a que ganharia maior popularidade seria a Tucandeira, cujo prenome ela sempre omitiu. Negra, se diferenciava das demais. Além disso, em função de sua longevidade e da identificação com os cultos afro, ela acabou se tornando filha de santo de Mãe Esperança. As ações beneméritas e os trabalhos mediúnicos de Esperança intensificaram-se com a fundação em 1914 do Recreio de Iemanjá e a criação da Irmandade de Santa Bárbara. 2 anos depois, seria erguida a Capela de Santa Bárbara, também no bairro Mocambo. Em sua prática cotidiana, constavam várias ações: acolhida de pacientes humildes, a cura de seus males e as provisões imprescindíveis à sua subsistência. Essas pessoas eram instaladas em cômodos da Irmandade de Santa Bárbara, até transferidas para lugares mais apropriados, edificados nas cercanias do bairro, em terrenos obtidos, muitas vezes com a interveniência de Mãe Esperança. Ela também acolhia em seu terreiro homens que vinham dos seringais, contagiados pela malária e castigados pela fome. Isso num lugar em que as condições sanitárias eram muito ruins e os hospitais, médicos e medicamentos pouco acessíveis para a maioria da população. O batuque restaria aberto até 1944, quando foi transferido para a Avenida Joaquim Nabuco. Já a Irmandade permaneceu no mesmo endereço até o ano de 1935, quando foi então mudado para a Rua Paulo Leal, local em que a nova capela foi construída em 1946. Por determinação de Mãe Esperança, a Irmandade passou a ser chamada de Sociedade Beneficente Santa Bárbara e funcionou até 1972. Mãe Rita trouxe, assim, esperança e ética para uma região em um contexto marcado pela provisoriedade e pelos tratamentos, muitas vezes, indignos. Então, com essa rápida biografia de Mãe Esperança Rita, nós identificamos uma das características das religiões de matriz africanas: o acolhimento, sobretudo, aos marginalizados, aos historicamente excluídos. Então, a religião de matriz africana tem
tem essas características de coletividade, de acolhimento, de solidariedade, malgrado a todas as perseguições que sofreu e ainda sofre nos dias atuais. As religiões de matriz africanas são esperança para aqueles que, infelizmente, não são assistidos pelas políticas públicas. Uma outra liderança feminina do século XIX, no Rio de Janeiro, Benta Maria da Conceição Torres, a Mãe Benta. Foi uma das emblemáticas figuras que ganharam as calçadas do Rio de Janeiro, oitocentista, conforme relata o cronista José Vieira Fazenda. Negra, como boa parte das pessoas que por lá andavam, ela vendia na hora do almoço doces expostos num tabuleiro que trazia na cabeça ou que pousava em seu colo. Um parênteses. A historiografia nos mostra que no século XIX, o Rio de Janeiro era a cidade mais negra das Américas. Então era nesse contexto que estava Benta Maria da Conceição Torres. Fecha parênteses. Essas personalidades eram importantes não só porque abasteciam a população local, mas também porque comumente eram elas que levavam e traziam as notícias de insurreição, de insurreições e de quilombos existentes ao redor da então capital do Império. Basta lembrar que nessa época também tinha um grande quilombo no Rio de Janeiro, o quilombo do Leblon. Inclusive tem uma pesquisa, uma obra que eu já considero clássico, do Eduardo Silva, As Camélias do Leblon, um convite à leitura para conhecermos a história desse hoje bairro nobre do Rio de Janeiro, que no passado foi um quilombo. Então fica a sugestão de leitura, a obra de Eduardo Silva, As Camélias do Leblon. Só para relembrar que camélia era uma flor, símbolo do abolicionismo no Brasil. Continuando, então, a trajetória de Benta Maria da Conceição Torres, a Mãe Benta, do Rio de Janeiro. Conta a história que Mãe Benta teria criado um tipo especial de bolinho que ganhou seu nome, feito à base de ovos, muito açúcar, receita que entrou para os livros da chamada culinária típica brasileira. Benta Maria era mãe do cônego Geraldo Leite Bastos, cuja educação foi propiciada pela venda dos doces. Já a carreira que ele escolheu o levou a trabalhar como oficial maior da Secretaria do Senado, um posto relevante dentro da burocracia imperial. Mas a doceira não era conhecida apenas no espaço das ruas. Há quem diga que no período regencial, o poderoso padre Diogo Antônio Feijó, fundador do Partido Liberal no Brasil, deputado, ministro da Justiça e senador durante o primeiro reinado, além de regente do Império, costumava frequentar a casa de Mãe Benta para jogar conversa fora com seu amigo, o cônego Bastos, e, ao mesmo tempo, forrar o estômago com doces e tomar café. Falecida no Rio de Janeiro em 30 de agosto de 1851, Benta Maria foi sepultada no cemitério São Francisco de Paula. Já sua famosa receita de bolinhos ficou sob a guarda dos religiosos e religiosas do convento da Ajuda, também no Rio, os quais, ao que tudo indica, a mantiveram em sigilo. Então, o segredo do bolinho se manteve em sigilo.
O segredo gerou tudo, ou todo um folclore ao redor desses quitutes, e sua autora virou lenda urbana. Durante o século XIX, nas ruas cariocas circulavam os seguintes versinhos, abre aspas, Mãe Benta, me fia um bolo? Não posso, senhor tenente, os bolos são de aiá, não se fia a toga, não se fia a toda a gente. Como se vê, Mãe Benta usou de muita agência e negociação para criar prediletos e distinguir inimigos. Mãe Benta Maria da Conceição Torres, a Mãe Benta do Rio de Janeiro, que através das suas artes, da invenção do cotidiano, ficou registrada na tradição oral e também, né, pelo relato aqui, como se disse, relato de um cronista, né, trouxe aqui um pouco do cotidiano dela e de muitas outras mulheres do Rio de Janeiro do 800, do século XIX. Mãe Benta Maria da Conceição Torres.